paz, irmãos. Aqui quem fala é Emanuel, do grupo Fundos de Verdade. Para quem não me conhece, eu já me viu alguns vídeos, mas nunca conversou comigo. A gente nunca teve um contato tão próximo. Quero dizer que é um grande prazer estar aqui com vocês, que considero amigos e irmãos. Só quero ressaltar que hoje a gente vai estar abordando o fim da trilogia, sobre a Páscoa. Em especial está isso porque hoje nós nos encontramos no dia 12 de abril de 2020. Está sendo gravado esse último vídeo. E desde sexta-feira, sexta-feira da Paixão, como ontem, no sábado e hoje, domingo de Páscoa, nós temos abordado temas sobre a morte, o caminho da morte, a agonia da morte do servo sofredor, Jesus Cristo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ressurreição, para justamente fechar essa trinca tão fundamental para a fé cristã, para a doxologia da igreja, mas principalmente para a compreensão de todo aquele que nele crê, que professa o nome de Cristo, que crê que Cristo é o Messias, que é o Salvador do mundo. E hoje nós podemos falar com bastante verdade, meus queridos, com muito fervor, que Cristo tem modificado nossas vidas. Não uma religião, não uma filosofia, não um preceito que possa competir com outros, não um ensinamento qualquer, mas sim uma vivência, um estilo de vida e principalmente algo espiritual, que o Espírito Santo dele, perfeito, bom, que não traz confusão, que é claro, que é poderoso, que tem tocado no nosso ser. E nós queremos abordar isso para o máximo de número de pessoas que for possível, que nós conseguiremos estar alcançando. E eu destaco isso porque eu faço parte de um grupo que é muito querido, com o Gustavo, com o Serginho, com o Fabinho, o Diego, o Fundo de Verdade, como já destacou. E Cristo nos uniu, no mesmo sentimento de amizade, de amor a Ele. E esse projeto é mais um, se juntando com muitos outros, alguns muito bons, outros nem tanto. O nosso privilégio de conhecer esses bons acaba nos motivando a seguir o mesmo caminho. E nós queremos juntar com eles para pregar uma boa palavra, uma palavra bíblica, para que mais vidas sejam alcançadas. E eu quero destacar para você que está acompanhando desde sexta-feira, eu peço que vocês todos que estão vendo esse vídeo acompanhem desde sexta-feira a primeira parte da leitura e também do estudo bíblico sobre a morte de Cristo com o Diego, depois a agonia do servo sofredor na cruz com o Fabinho no sábado, que é a parte 2, e essa parte, todos vocês são bem-vindos, em especial aqueles que ainda não professam a fé de Cristo, mas acham interessante, buscam conhecer mais sobre Ele, sabem que vocês são muito queridos por nós, são nossos amigos, consideramos como amigos, e queremos bater um papo sobre Jesus, sobre os seus ensinamentos, sobre a história do cristianismo na sociedade, em o que ele tem modificado, os erros, os acertos, mas principalmente porque ele é tão diferente, o porquê esse homem dividiu a história em seu nome, antes e depois de Cristo. E ele tem sido muito bom conosco e realmente dá resposta para tudo aquilo que você tem se questionado, talvez você não consiga encontrar respostas específicas sobre algumas coisas que a Bíblia não se interessa em revelar, mas o fundamental, como para onde vamos, por que vamos, por que fomos criados, para que fomos criados, o princípio de tudo, a Bíblia revela muito bem, e a perfeição de toda essa resposta recai em Cristo. E Ele te ama, Ele quer te salvar, Ele quer te cuidar, Ele quer ser seu Pai, Ele quer ser seu Mestre, Deu o mesmo Deus Pai, o mesmo Deus Filho, o mesmo Deus Espírito Santo. E vamos falar um pouquinho mais sobre a ressurreição desse Salvador. Perfeito? Eu não vou entrar muito na questão da morte de Cristo, porque é uma série, Então acompanhe, como eu disse, a primeira parte. O Diego abordou muito bem a questão da traição de Cristo. Cristo era um homem perfeito, que não havia erros para que ele fosse acusado justamente para morrer. Mas ele fala que ele entregou sua vida por amor à obra do Pai, para nos alcançar a salvação. Uma tremenda graça jamais vista em qualquer outro tipo de filosofia ou conceito humano. E o Fabinho depois abordou muito bem essa questão também espiritual da agonia do servo sofredor e como nós precisamos nos relacionar com isso e também como se aplicamos, se aplicando, haverá efeito em nós, Então a gente vai entender um pouquinho da questão da ressurreição, depois que ele se entrega, que ele morre e que ele está ali na tumba, e o que a Bíblia nos apresenta e nos ensina sobre isso. Vai ser uma abordagem um pouco mais rápida devido ao nosso tempo, é um assunto complexo, é um assunto que tem passado de geração para geração, pessoas têm sido transformadas através disso, então não tem como limitar em qualquer horário. Se fosse limitar em algum horário, a gente passaria anos e anos estudando o mesmo assunto, Então, pelo tempo que nós temos aqui,
a gente vai direto ao assunto. E qualquer dúvida, deixe seu comentário embaixo do vídeo. Nos siga nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, além desse vídeo no YouTube, para que você seja mais um parceiro conosco e venha aprender um pouquinho mais. Como eu disse, não sobre uma religião, mas sobre uma transformação, sabe? Sobre algo renovador, maravilhoso, único, e que ama, que salva, que mostra aquilo que é certo, aquilo que é errado, que nos faz crescer como pessoas, como servos, como os filhos, de diversas maneiras. Amém? Vamos então para a primeira leitura. Os meus queridos irmãos já leram sobre a morte de Cristo, né? Agora a gente vai estar lendo sobre a questão da ressurreição. E o livro que eu escolhi para a gente estar lendo se encontra no Evangelho de João. Relembrando que eu falo um livro que eu escolhi porque a Bíblia tem algumas passagens repetidas de história, mas não em detalhes e relatos, que são chamados livros sinóticos, né? Sinótico vem do grego, significa da mesma ótica, né? Então a gente encontra, por exemplo, nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, a mesma passagem que a gente vai ler agora. Eu escolhi João porque eu acho que tem um pouquinho mais de detalhes que João quis passar e eu acho bem interessante. Amém? Abram comigo então, por gentileza, irmãos, e amigos também no geral, no Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso 1. Nós vamos ler uma leitura rápida, mas muito bacana. Eu vou estar lendo e fazendo uma rápida argumentação sobre cada versículo para a gente entender e depois passar sobre a aplicação do que esse ensino nos ensina, desculpa a redundância, mas acaba sendo a palavra mais correta, e o que esse ensino também acaba modificando o nosso ser. Amém? Então, por favor, João 20, a partir do verso 1, tá? Eu falei bastante para dar tempo de vocês acharem. Irmãos, o meu título tá como a ressurreição de Jesus. Talvez o seu esteja diferente, mas é o mesmo conceito. Diz o seguinte, verso 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Quem foi Maria Madalena? Só reforçando. Maria Madalena é reforçada e retratada nos evangelhos como uma mulher que foi cheia de espíritos imundos, tá? Uma mulher que antes era subjugada pela sociedade, destratada, deslocada, e que realmente sofria muito com isso, né? Cristo a encontra em um determinado momento da vida dela, momento deles em especial também, e ela acaba reconhecendo uma voz diferente, um contato diferente, um amor diferente, que isso constrange ela e a faz se entregar completamente a esse mestre. Quando ela conhece e identifica ainda que além de um grande orador, de um grande líder, era o Salvador, era o Messias esperado, era aquele que morreria no seu lugar, ela se apaixona por completo e segue ele, assim como os demais discípulos, né? Entre ele, outras mulheres também, mostrando que Cristo sempre amou igualmente e é perfeito. A Bíblia nunca será machista, pelo contrário. O nosso Deus é um Deus maravilhoso e ama igualmente a mulher como o homem. Só para citar, porque isso acaba sendo muito batido hoje, que é importante. E então Maria Madalena vai correndo para o sepulcro, depois que Cristo morre e é guardada ali pela guarda romana, né? Uma espécie de cova, onde havia uma pedra arredondada, muito grande, que fechava juntamente com o selo da pretória romana, para que nenhum dos discípulos pudessem se achegar perto, nenhum dos seguidores de Cristo. Muito interessante notar que já havia um medo muito grande ali na guarda romana, de o corpo de Cristo ser forjadamente ressuscitado, porque eles acreditavam que aquelas palavras de Cristo, né, sobre ele renascer da morte, seria forjado pelos discípulos que roubariam o seu corpo para ensinar lá fora que Cristo estaria fora do sepulcro, né, mas de uma forma mentirosa. E Cristo não, Cristo realmente saiu corporeamente com todo o seu poder, dado pelo Pai, pelo Espírito, por Ele mesmo, né? A gente vai ler um pouquinho sobre isso também. E então eles colocam aqueles guardas lá. E Maria vai ver, né, um pouquinho do sepulcro, de madrugada, tentando talvez achar algum escape, né, ali na guarda de 2 soldados romanos que estavam vigiando aquele local tão ferreamente, né. Então, destacando, no verso 2, destaca que ela viu, no final do verso 1, a pedra revolvida. E ela correu para ter com Simão, Pedro e João. Ou seja, ela sai daquela cena e vai correr em direção aos líderes, né, dos seguidores de Cristo, né, que em especial naquele momento era João e Pedro, para destacar isso. E ela informa para eles, a partir do final do verso 2, né, dizendo: tiraram o sepulcro do Senhor e nós não sabemos, eu não sei onde puseram, né? E aí nesse momento, no verso 4, destaca que Pedro e João, ao ver que
que havia verdade nas palavras de Maria e na preocupação do corpo de Cristo ter sido roubado, né? Eles ainda não tinham identificado a ressurreição, não estava claro para eles. Eles saem correndo para encontrar o corpo do Senhor no sepulcro. Chegando lá, eles encontram realmente essa pedra removida. E é interessante notar que João sai na frente. Ele dá um disparo e entra lá dentro. E ao entrar, um dos seus discípulos, eles notam uma coisa muito diferente. Depois Pedro também adentra e percebe a mesma coisa. A gente nota isso no verso 6 e 7. As vestes onde Cristo ele foi preparado, né, para entrar no sepulcro depois de morto, a palavra revela, né, sobre quem fez isso, estavam ali muito bem dobradas. E isso destaca, chama a atenção deles, também chama a nossa atenção, porque se alguém tivesse forjado um roubo, pela pressa ali de tentar tirar para que ninguém visse, né, ou caso os romanos, por exemplo, fossem ali comprados, né, para liberar esse corpo, ninguém ia ter o cuidado de dobrar a sua veste, de deixar separada ali no local onde havia sido repousado o corpo. Pelo contrário, estaria tudo jogado ou sido retirado, mas Cristo ele faz aquela manifestação linda, né, de cuidado, de paz, de soberania, de levantar da morte e ainda dobrar as suas vestes, né, para justificar que ninguém o retirou, que ninguém correu, que ninguém o tomou. Ele mesmo renasceu. Ele, através do poder do Deus Todo-Poderoso, do Deus Trino, acabou renascendo das cinzas da morte, do poder do pecado que havia nele por causa do nosso pecado que foi imputado nele. Ele superou tudo isso. E ele renasce deixando ali muito bem dobradinho, com organização, as suas vestes. É muito interessante notar, irmãos, que seguindo, vamos ler o verso 8, que destaca o seguinte. Ele, um discípulo, ao ver isso, ele creu. Aqui, destaca que era o discípulo a quem Jesus amava. A gente entende que é João, segundo a história lexo-sintático, a gente analisando o texto, destaca que realmente era João, que talvez por humildade não gostava de destacar o seu nome, mas o discípulo a quem Jesus amava tinha autenticidade, era João. E João aqui, ele viu e creu, né? E creu nessa palavra de ressurreição. Porém, ele guardou para si. Ele entendeu, falou assim, eu estou lembrando daquilo que Cristo havia falado para nós. Ele ressuscitou. E no verso 9, né, destaca que eles ainda não haviam compreendido a Escritura, que era necessário Cristo ressuscitar dentre os mortos, para que todo o processo da vida, da morte e da entrega do sacrifício a Deus para trazer paz conosco, para trazer o perdão de pecados através da ressurreição, tinha que ser completo. Eles não entendiam muito bem, mas João já tinha captado um pouco melhor que Pedro e que Maria. E eles voltaram para casa, né? Só que aí o verso 11 destaca, né, que Maria ela ficou, voltaram somente João e Pedro. E Maria ficou ali chorando, né, junto ao túmulo. E olha que lindo, irmãos, destacando. Enquanto ela chorava, no verso 11 destaca que ela abaixou a sua fronte e olhou para dentro do túmulo. E viu, numa fresta ali, né, possível, naquela flechinha, 2 anjos assentados no local que o corpo foi depositado. Isso já havia acontecido, o terremoto, que também é revelado nos evangelhos, que assustaram os guardas romanos, que permitiu que a pedra fosse removida por um anjo, e depois aparecem 2 assentados, já com 2 discípulos voltando desse sepulcro vazio, e de Maria Madalena lá, ficando chorando, porque ela não tinha compreendido ainda. Diferente de João, ela estava amargurada, imaginando, quem será que levou o meu mestre? Né? Ele não era merecedor de ser roubado, né? Ele era o meu Senhor, cadê ele? Preocupado. Talvez esquecendo de algumas coisas que ele falou, mas é natural, né? Muitas vezes, infelizmente, da natureza incrédula do homem, do ser humano. Avançando, irmãos, verso 13. Esses anjos perguntaram para ela, os 2, mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Olha que profundo, né? Ela ficou ali aflita, destacando para os anjos, respondendo para os anjos. Eu não sei onde levaram o meu Senhor. Aflita realmente. Verso 14, destaca. Tendo dito isso, voltou-se para trás e ela viu alguém em pé. Adivinha, irmãos? Você que está com a leitura já sabe. Ela viu Jesus em pé. E ela não reconheceu nesse exato momento. E é muito interessante notar, até de certa forma cômica, né, que Cristo pergunta para ela, mulher, por que choras? A quem procuras? E ela acaba entendendo que aquele homem que falava com ela era o jardineiro. E ela acaba questionando e meio que indagando aquele jardineiro, dizendo assim, para onde o Senhor levou? O Senhor sabe onde ele está? Né? E entendendo que
que aquele homem poderia estar com o seu Senhor. E muito lindo, irmãos, e muito interessante, né, que no verso 16, Cristo fala apenas uma palavra, e essa palavra é suficiente para mudar a vida de Maria, né? E sabe qual foi a palavra que modificou completamente, fez a identificar que aquele homem que falava não era um jardineiro, não era um guarda, não era um seguidor qualquer de Cristo, mas era o próprio Mestre corporalmente, renascido da morte, vencendo o inferno, o poder de Satanás, o poder do pecado humano, onde ele foi massacrado, e Deus se agradou em moê-lo, porque nosso Deus é misericordioso, mas ele é justo. E para ser justo, alguém tem que pagar por aquilo que errou. E Cristo se fez o pagador, o nosso Goel, o nosso resgatador, né? Aquele que pagou a nossa fiança, que tirou realmente a nossa vida dos grilhões da morte, nos levando para a vida eterna. Então, ele fala uma palavra. Sabe qual é a palavra que destaca para Maria que ele é o Mestre, que ele cumpriu toda essa obra vencendo a morte? É o seu próprio nome, chamando Maria. Ele só fala Maria. É muito interessante notar que é um cumprimento também de uma passagem que o próprio Cristo fala, que ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E nessa mesma passagem ele complementa que quando o pastor chama as suas ovelhas, elas a conhecem pelo seu próprio nome e conhecem a sua voz. Então é muito interessante notar, para quem tem vivência em fazendas, em campos, na parte rural, sabe que quando um pastor de ovelhas com seu cajado, ou mesmo que não esteja, mas esteja com um grupo, um rebanho ali, aqueles belos animais, quando ele chama, eles podem estar muito distante, ou até misturado entre carneiros e bodes, ou até entre outras ovelhas. É muito lindo notar que as ovelhas, os animaizinhos, mesmo os irracionais, né, que seguem somente a sua vontade de forma não inteligente, elas identificam a voz do seu pastor e obedecem. Voltam todas, nenhuma fica, né, no meio do caminho, nenhuma se complica. E quando algum pastor vê que uma ovelha ouviu e não consegue voltar, ele vai para resgatar, né? Mas não por falta de entendimento, compreensão e intimidade entre o pastor e o seu rebanho. E Cristo é assim, né? Então ele chama Maria, e nesse nome que é chamado, aqui diz no verso 16 que ela volta-se, dizendo em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre, e a abraça, né? Em outras versões está que ela se prostra diante do Senhor. E aí até que ele se complementa, né, nos versos 17, 18, dizendo: Maria, não me detenhas, porque ainda não subi para o Pai, mas vai e conta para os discípulos aquilo que você viu. Ou seja, a preocupação de Cristo, né, o principal foco do Senhor naquele momento era a propagação da ressurreição de Cristo. E esse deve ser um dos pontos centrais da pregação do Evangelho. Se Cristo não ressuscitou, a gente vai ler um pouquinho disso, Paulo fala, é vã a nossa pregação. A nossa pregação, ela consiste na vitória de Cristo. E Cristo vence a morte na sua morte. Cristo vence Satanás na sua humilhação, que dirá com toda a sua glória quando ele voltar dos céus, né, para julgar a todos os povos e para receber a sua igreja, aqueles que sofreram por amor a Cristo, que guardaram seu coração de toda pecaminosidade e principalmente também daqueles falsos mestres, né, que serão cobrados. E será muito dura a cobrança dos falsos mestres, daqueles falsos cristãos que pregaram a palavra por vanglória pessoal e perverteram, né, o coração de muitos. Mas Deus vai ter misericórdia daqueles que perseveraram, né, com seu coração ali puro e tiveram fé, a fé que salva, a fé salvífica, né, que nós falamos. Então é muito lindo notar, Cristo ele se preocupa: Maria, calma, eu ainda não fui para o meu Pai para oferecer o meu sangue para os santificá-los, para que o Espírito Santo venha também. O Espírito Santo só desce quando Cristo vai, para que vocês possam ter vida e vida em abundância. Finalizamos, irmãos, com Maria indo até eles, né? Mas aí é muito interessante notar que no verso 19 destaca que num outro dia, né, ao cair da tarde daquele dia, né, já passando para o dia seguinte, o primeiro dia da semana, no domingo, né, estava trancada as portas onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Cristo havia sido perseguido, né, e injustamente havia sido deflagrado como um dissensor, né, um homem que pecava contra o Estado, um homem que pecava contra a religião ali judaica, um profano, né, era o próprio Deus, né. Homens colocaram, como o Diego falou muito bem na sexta-feira sobre isso, colocaram assuntos mentirosos para tentar
retrair Cristo, né? Para tentar justamente pegar Cristo e incriminá-lo. E eles conseguiram, mas Cristo já dizia que entregou a sua vida de bom grado, né? De forma voluntária para morrer, cumprindo a vontade do Pai para que o seu sangue pudesse nos purificar. E vamos ler até o último verso, irmãos, até o verso 23, que a gente vai entender um pouquinho da história final dessa parte, que é muito interessante. Olha o que destaca, irmãos, verso 19. Trancaram as portas da casa onde estavam os discípulos, com o nome dos judeus. Veio Jesus e pôs-se no meio dos discípulos e disse uma frase, a primeira frase de Cristo para os discípulos, ele ressurreto. Ele já com a ressurreição em si, né? A própria ressurreição. Paz seja convosco. Cristo nos traz paz. E dizendo isto, lhe mostrou a mão e o lado para mostrar que ele realmente ressuscitou, era um corpo corpóreo, o corpo que era palpável, que foi ali crucificado. É muito lindo notar, irmãos, que nesse momento, né, é destacado que os discípulos creem, né? Somente um discípulo acaba descrendo depois que é Tomé, e depois Cristo aparece novamente e fala assim, ó, toca aqui na minha mão, no meu lado, minhas feridas, para ver que realmente foi o meu corpo. E Cristo renasceu com um corpo glorificado. Ele ressurge com um corpo diferente, não mais com um corpo um corpo passível do pecado, né? Como ele assumiu os nossos pecados, mas um corpo completamente santo, ainda corpóreo, que carrega ainda os sinais da sua morte para a sua adoração eterna, para mostrar que aquilo que ele fez foi eterno, a sua aliança é perpétua conosco e com Deus, né? Cumprindo a vontade do Pai, por isso que ele é digno de toda adoração, todo canto, toda exaltação. E no verso seguinte, né, fala que eles se alegraram ao ver o mestre, né, os discípulos. E no verso 21 diz que Jesus disse outra vez para eles mais uma frase: paz seja convosco. Mais uma vez, Cristo reflete paz para eles. E ele diz, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A mesma coisa que ele falou para Maria, né, quando ele encontrou. Dizendo assim, gente, vocês estão aqui comigo, vocês têm a paz, já que excede todo entendimento. Muito interessante notar que em Cristo nós temos paz. Não estamos mais debaixo da ira de Deus, né? Deus, ele se alegrou em moê-lo, ele esmagou Cristo na sua ira. O cálice de Deus transbordou em Cristo Jesus. Todo o pecado da humanidade foi depositada nele. Nosso cordeiro expiatório, né? A nossa propiciação. E através dele nós somos pacificados em Deus, porque Deus é um Deus justo, alguém tinha que pagar. E nós que merecemos estar no madeiro, Cristo se colocou no nosso lugar. E antigamente, na antiga aliança, né, um animal tinha o poder dado por Deus para encobrir anualmente, não era nem aniquilar, encobrir anualmente o pecado do povo. Agora o sangue do Deus eterno, Cristo Jesus, o Verbo que se fez carne, ele aniquila, não encobre, ele aniquila o pecado eternamente, por amor a Deus, por amor a nós, de reconciliação. Através da fé nós temos esse acesso, desse sangue. Nós vamos abrir um pouquinho. E no penúltimo verso diz que em 22, havendo dito isto, né, que ele fala assim, eu vos envio para que eles preguem essa mensagem de salvação a todos os povos. Ele soprou sobre eles o Espírito Santo. O Espírito Santo já é manifesto ali, né? Depois ele é descido perpetuamente quando Cristo sobe. Mas uma das obras bem clara que destaca que nós temos o Espírito Santo dentro de nós é a ressurreição de Cristo. Quando Cristo ressurge da morte, o Espírito Santo vem definitivamente. Ele já existia, sempre existiu, porque é Deus, né? E se manifestava no meio dos homens de Deus, das mulheres de Deus, mas era uma coisa mais local e temporária, não era eterna. Nesse momento ele vem e depois eles são cheios do Espírito Santo, né? Batizados pelo Espírito Santo ali em Pentecostes. E no último verso dessa leitura que nós vamos fazer hoje, é destacado que Cristo fala: se de alguns perdoardes os pecados, se eles são-lhes, perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Ou seja, Cristo está ensinando as pessoas a perdoarem as demais pessoas, a perdoarem os demais homens, os homens que erraram contra Deus, os homens que, assim como eles, assim como nós, estávamos debaixo da ira, da ofensa, do engano, agora através da pregação de Cristo Jesus, da pregação da ressurreição do Senhor, que nós comemoramos hoje, domingo de Páscoa, que estamos fazendo o fechamento dessa trilogia, que nos relembra a cultura judaica importante ali da passagem do povo hebreu do Egito, da escravidão, para a Canaã, né? Mas tudo isso era... Irmãos, voltando para a segunda parte, e final, a aplicação,
Entendemos agora que devemos perdoar as pessoas. Perdoar quer dizer ter misericórdia e entender que não há o poder de nós perdoarmos para a salvação, mas a Bíblia nos ensina de perdoarmos uns aos outros, de relevar, porque as pessoas estão no engano quando estão fora de Cristo, né? Quando ainda não tem essa revelação clara que a Bíblia nos apresenta de tão forma tremenda, né, para nós. E também de entender que todos precisam alcançar o perdão de Deus, né? Então, Cristo fala muito lindo também numa das passagens antes da morte dele, da ressurreição, que é o Sermão da Montanha, que os misericordiosos alcançarão misericórdias, né? E que nós devemos ser pacificadores. É isso que ele traz, misericórdia, perdão e paz, como ele mesmo falou. A primeira e segunda frase dele para os discípulos é: paz seja convosco. A ira de Deus caiu sobre ele e Deus já se satisfez. Agora estamos em paz para com Deus por causa do sangue de Cristo. Amém? Creia nisso. É maravilhoso, é poderoso. A santidade, sabe? A renúncia da nossa carne, a leitura da Bíblia, o conhecimento dele é fundamental. Santificação para que venhamos estar capacitados para pregar essa palavra, perdão, com mais ímpeto, conhecimento, preparação mesmo em si. Mas já temos paz com Deus. Não são nossas obras que trazem paz para com Deus, é a obra de Cristo, né? A nossa fé já nos religa diretamente para com o Senhor. Mas uma fé verdadeira, uma fé que traz arrependimento, uma fé que também produz obras, né, naturalmente, obras de um cristão, obras, como eu disse, de amor, de misericórdia, de santidade, de relacionamento com o Senhor, de poder do Espírito Santo, de busca pelo Espírito Santo que capacita a sua igreja, né, tantas passagens sobre isso. Então agora a gente vai entender 3 princípios básicos. Marca aí, 3 princípios básicos. Coloca aí, Fabinho, para o pessoal estar acompanhando, que fazem a gente viver a ressurreição de Cristo na nossa mente, no nosso coração, e nos preparando já para o nosso corpo também ressuscitado no tempo que Deus nos chamar para irmos para a sepultura, nos despirmos desse velho homem, dessa carne ruim, para habitar num novo corpo, um corpo muito melhor, glorificado, que devemos ansiar, que não haverá mais dor, nem pecado, nem separação, só alegria no Altíssimo, só glória a Ele. Amém? A primeira implicação que devemos entender sobre a ressurreição de Cristo. Paulo diz, em 1 Coríntios 15, 17 e 19, que se Cristo, ele faz uma indagação, uma reflexão, não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permanece sobre nós os nossos pecados. E é isso de forma bem clara, irmãos. Se nós não cremos e não vivermos, principalmente esquecermos da ressurreição de Cristo, vã a nossa fé. E ele complementa que se a ressurreição de Cristo fosse uma mentira, como muitos homens tentaram colocar, como eu disse, citando que os discípulos de Jesus roubaram o seu corpo, até hoje isso é pregado em alguns povos, né? Em especial, infelizmente, naqueles que não creem no nome de Cristo, muito localizado ali na região de Israel. É muito interessante notar, irmãos, que Paulo fala que nós somos os mais infelizes dessa terra, porque nós cremos na ressurreição. Ela é base central do Evangelho. A vida de Cristo, a propiciação dele e a ressurreição. Quer dizer que Deus aceitou o seu sacrifício. Hoje somos ligados com Deus por causa desse amor. Segunda aplicação se encontra em Filipenses 3:21. Paulo destaca dizendo: vemos que o corpo de Cristo é glorificado. E da mesma forma que há um corpo glorificado em Cristo, nós também teremos o nosso. Ou seja, uma marca muito grande da graça que nos alcança, da glória que nos alcança dele, da misericórdia e do amor, é que teremos um corpo semelhante com o dele. Jamais digno como um dele, porque ele é um Deus eterno e tudo que sabemos, mas um corpo como uma noiva tem uma proximidade com o seu corpo. A Bíblia ensina que o casamento é a junção de carnes, né? O homem deixa sua família e sua base, né? Assim como a mulher também, e se unem um com o outro, homem e mulher, numa só carne, assim como nós estamos unidos no mesmo corpo, numa mesma carne, mas uma carne agora glorificada, num corpo glorificado, não numa carne inclinada para o mal, como o pecado acabou causando, mas uma carne até superior, se vemos referente a Adão, né? Pois agora somos ligados com o corpo de Cristo. Então é maravilhoso, irmãos. Um corpo agora que não é mais da base da terra, do pó. Do pó fomos, do pó voltamos. Mas agora é nascidos pelo Espírito, da mesma forma que o noivo carrega. Então isso é lindo, irmãos. Então, se nós cremos na ressurreição de Cristo, cremos no corpo glorificado, base fundamental do cristianismo. Terceiro e último ponto. A ressurreição de Cristo, né, Todo-Poderoso, garante a nossa ressurreição. Não somente um corpo glorificado, mas que viveremos eternamente com Ele. Em 1 Coríntios 6,14, Paulo fala: ora,
Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Ou seja, o mesmo Deus, em Gálatas fala que o Espírito Santo, né, a Trindade ali, trabalhou para a ressurreição do Senhor Jesus, trouxe Cristo de volta para a vida, também fala assim com a gente, onde seremos despidos desse corpo, né, que se você até pode achar bonito, achar interessante, mas, irmãos, o corpo glorificado vai ser muito mais belo, e não é nem pela beleza que devemos atentar, não é pela questão de estar em forma ou não e tudo mais, mesmo que alguns de nós, como eu, precise, é a questão de um corpo que não é mais inclinado para o mal, tentações que não entram mais em nossa cabeça, sabe? Atos, palavras, ações que nos arrependemos, que nos afligimos depois por ter sido feito. Pelo contrário, um corpo agora que é até acima da questão da lei natural humana que nos limita, como a questão das barreiras do som, da luz. Cristo, ele, com o corpo glorificado, ele se apresentava no meio, como a gente leu, no meio do povo. Ele não passava por portas, não abria portas, ele apresentava um corpo que é muito acima daquilo que conhecemos, que é dado por Cristo Jesus através da ressurreição, mas principalmente um corpo que viverá eternamente. Seremos ressuscitados desse corpo. Quando fecharmos os nossos olhos nessa terra, abriremos os espirituais por causa da ressurreição de Cristo. É fundamental isso, irmãos. Então esse é o último ponto, tá? E agora as demais implicações que Cristo realizou em nós através da ressurreição cumprida, né? Do aceite de Deus do seu sacrifício. Quer dizer que Cristo foi aceito como nosso expiador, como expiação para nós. A palavra do Senhor fala em Hebreus 9, né, do verso 11 ao 14, que Cristo ele morreu em nosso lugar como sumo sacerdote, como ele fazia antigamente, né, ou melhor dizendo, como se fazia antigamente ali na antiga aliança, onde um sumo sacerdote, né, Arão e sua descendência entrava ali no lugar santíssimo, que era um lugar que somente o sumo sacerdote podia entrar, correndo o risco de ser morto, caso não fosse aceito o pedido de reconciliação, né, do povo para com Deus através do sacrifício do animal e do sangue do animal sobre ali o propiciatório. E aquele sumo sacerdote poderia ser morto, dizendo para o povo que o sacrifício não foi aceito. Cristo ele renasce vivo, dizendo que foi aceito realmente o seu sacrifício. E muito mais do que um homem que é limitado, que é finito, o ilimitado e o infinito nos leva eternamente para o reino do amor de Deus através da expiação. Segundo ponto, a morte vicária remove os nossos pecados. A morte vicária, a morte substitutiva, né? Ele no nosso lugar, removeu nossos pecados, como fala em Romanos 8, do 18 ao 22. Nosso pecado agora é apagado, aniquilado, e nós somos agora santos. Não devemos falhar, porventura se falharmos, podemos socorrer pelo sangue de Cristo, nos arrependendo e abandonando verdadeiramente o pecado, não um remorso mentiroso que não abandona o pecado, mas um arrependimento verdadeiro, e a partir disso, nós temos paz para com Deus, porque o sangue dele remove todas as nossas manchas que cometemos e que vamos cometer, infelizmente, no futuro. Não devemos caminhar no pecado, mas se porventura cairmos no futuro, devemos nos arrependermos e agradecer pelo sangue de Cristo que nos traz paz para com Deus. Terceiro ponto, a propiciação. Em Hebreus 2,17 fala que Deus virou. O que é a propiciação, na essência da palavra? É Deus virando o rosto para a sua criação por causa do pecado. Um olhar assim que ele não consegue mais ter contato com o homem por causa do pecado que separou ele. Cristo ele desvira o rosto de Deus. Na cruz do Calvário, quando ele clama Eloi, Eloi, lama sabachthani, que é Deus meu, por que me desamparaste? É justamente porque Deus ele parou de olhar para Cristo, porque todo o pecado do mundo foi imputado sobre ele, né? E quando Deus ele para de olhar para Cristo naquele momento, um momento nunca visto em toda a história, porque ele era um com o Pai, e por causa do nosso pecado, Deus ele tem que parar de olhar para Cristo, e Cristo tem que parar de ter um relacionamento com Deus naquele momento, por causa do nosso pecado. Deus ele vira o rosto para Cristo, para virar o rosto agora, para olhar novamente para nós. Então, ele se faz propício, ou seja, o olhar que estava virado para nós, porque Deus não conseguia olhar para o nosso ser, Deus ele para de olhar para Cristo, cheio de todo o pecado, e ele começa a olhar para nós novamente. Então, Cristo nos faz novamente ter o contato face a face com Deus, sem pecado, sem mácula. Ele se fez propício por nós, isso é lindo e transformador. Quarto item, é justificação. Em Romanos 4,25 fala que nós fomos mortos em Cristo, e essencialmente Cristo foi morto por causa do nosso pecado. E ele ressuscitou para a nossa justificação. Ou seja, ele foi morto pelo nosso pecado e ressuscitou para a nossa justificação. Nós somos justos agora, não devemos mais nada, né? Paulo fala, morte, aonde está o seu aguilhão? Aonde está a sua glória, morte? Nós somos tirados
por causa desse amor que nos justifica, por causa dessa ressurreição que nos faz justos e aceitos diante da presença do Pai, né, que não nos separa mais por causa do amor e da fé em Cristo. Penúltimo ponto, ou melhor dizendo, antepenúltimo, reconciliação. Em Paulo nós falamos e vemos que em Coríntios 5, 18 ao 20, que Deus, Ele deu o ministério de reconciliação através da ressurreição em Cristo Jesus. Penúltimo item, perdão e filiação. Em João 1,12 é dito que, contudo, aos que o receberam, receberam Cristo Jesus em seu coração, entregaram sua vida a Cristo, receberam o sangue da propiciação, né, que nós dizemos, e também da expiação e santificação, que vamos ler. Todo esse sangue maravilhoso e profundo, que nos fez ter paz com Deus, amor, que nos religou à religião, ao religare, né, com o Altíssimo, nos trouxe crença em seu nome. E todos aqueles que receberam e creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Não somente Deus nos perdoa, nos chama e nos faz agora filhos de Deus. Isso é lindo, transformador e maravilhoso, irmãos. Temos agora filiação com o Altíssimo, aquele que criou os céus e a terra, que criou a profundeza dos mares, a natureza que nós olhamos e nos espantamos com tanta grandiosidade, os planetas, as bilhões de estrelas, as bilhões de células que existem no corpo humano. Tanto detalhe maravilhoso e profundo nisso. É o Deus Todo-Poderoso que nos criou. E em Cristo nós voltamos para o Éden como coroa da criação, como a primazia da criação. Cristo é a primazia de toda a criação, toda a geração. Ele foi gerado, ele é Deus, ele não foi criado, o princípio, ele é Deus como Pai. Mas nós somos a primazia da criação, das criaturas terrenas, né? E agora nós somos chamados de filhos de Deus, né? Filhos de Deus, esse Deus que criou tudo, que carrega toda a majestade, toda a soberania, todo o poder, nos chama de filhos agora. É o nosso Pai. Para quem não teve um pai e uma mãe, isso cura demais, meu querido, você é amado como filho através do sangue de Jesus. E por fim, a santificação. Para essa vida, para termos um corpo santificado, incorruptível, sem mais pecado, sem mais chance de pecar, porque o pecado foi aniquilado lá na glória. Entende? Então, a ressurreição nos traz santificação, como diz em Hebreus 13, 12, que assim Jesus também sofreu fora da cidade, assim como o cordeiro antigamente era morto fora da cidade, da habitação dos povos, para que o seu sangue pudesse purificar aquele povo dentro da cidade. Cristo ele foi crucificado fora de Jerusalém, como o Fabinho muito bem falou, o Diego também citou um pouco disso, e por meio do seu sangue nós somos santificados. Nessa vida, a cada dia matando o nosso eu, o nosso velho homem que foi morto com Cristo, e vivendo com um novo homem que foi regenerado e renascido, né? Em Cristo Jesus. E por fim eu quero dizer e destacar, irmãos, para você que conhece Jesus, que já entregou sua vida, fique firme com o Senhor, persevere até o fim para que você alcance uma grande coroa da vida, né? Que a questão do galardão lá no céu, um galardão lindo, com muita obra entregue de gratidão, não para sua vanglória pessoal, porque nós não temos glória nenhuma, nós somos caídos. Qualquer glória que há em nós é pelo Espírito Santo que nos deu, é Ele gerando através da nossa vida. E eu destaco, continue entendendo que os males, infelizmente, acontecem. Eu trago também para o descrente, aquele que ainda conhece o nome de Cristo, mas ainda não experimentou, ainda não entregou sua vida. Talvez está confuso ou está cético em relação a isso, acha que é apenas mais uma filosofia. Infelizmente, está uma pregação ruim de muitos homens ditos de Deus, mas que dão um mau testemunho e que acabam pervertendo, né, o coração de muitos. Mas Cristo é um Deus justo e todos pagarão por aquilo que fez e pagarão também as coisas boas daqueles que fizeram por amor a Cristo, deixaram o Espírito Santo conduzir a palavra de Deus que nos fala tudo isso de tão maravilhoso e transformador. Eu destaco, irmão, para você, meu amigo, que é crente ou que ainda não se entregou à vida de Jesus. Há males, há problemas, Romanos trabalha muito disso por causa do pecado, há tantas tragédias no mundo. Deus tinha avisado para o homem que assim que ele pecasse, a terra, por ele ser a coroa da criação e ter responsabilidade sobre toda a criação, que estava sujeita sobre o homem, né? Haveria maldição sobre a terra foi maldita por isso, mas Cristo não falhou. Se o primeiro Adão falhou e trouxe maldição para a terra, o segundo Adão, que é acima do primeiro, ele não falhou, ele padeceu até o final, mas não pecou por amor ao Pai e para nos alcançar, para que tivéssemos tudo isso através da ressurreição. Irmãos, então eu peço, entregue seu coração para Cristo. Fique firme com o Senhor. Creia num homem que dividiu a história, que tem feito sinais, prodígios e maravilhas por todos os tempos e nos garante a ressurreição.
Dê um tempo, dê uma oportunidade. Se essa palavra tocou no seu coração, te trouxe pelo menos uma dúvida daquilo que você tem feito, caminhado, assim como trouxe um dia na minha vida, trouxe na vida dos meus amigos que compõem o Fundo de Verdade, eu peço em nome de Jesus, nos dê esse privilégio e dê essa oportunidade para Deus, que é digno de toda adoração e toda entrega, todo serviço. Dê uma oportunidade para que Ele venha ministrar através da palavra, através da oração, fala com Ele, usa o nome de Jesus que te dá acesso, peça perdão pelos seus pecados, clame pelo sangue de Jesus, porque a partir do momento que você se arrepender verdadeiramente, entregar sua vida a Cristo através de uma palavra, verbalizando e de coração realmente modificar suas obras, né, obra de arrependimento verdadeiro, né, e pedir a ajuda para que eles são mais experientes na fé, que você vê que a Cristo, há coerência com a palavra, né, não há mentira, não há deturpação, não há pessoas oprimindo as outras, né, usando o nome de Deus, mas há amor pelo próximo, condizente com a palavra. Peça ajuda para os mais experientes da fé e creia que Cristo te fará renascer da tumba, assim como Ele renasceu, te justificando, te amando, trazendo filiação para ti, trazendo glória, trazendo um corpo glorificado, tudo isso que nós estudamos hoje. Amém? Cristo é o caminho, sempre foi, sempre será. E Ele te ama e quer te salvar. Está posto, a mesa está posta, o sangue está correndo. Basta você entrar debaixo dessa graça que muda a nossa vida, muda as nossas práticas, ou não, mas Ele quer te salvar. Saiba disso. Amamos vocês, contamos contigo. Nos acompanhe na rede social, Instagram, YouTube, Facebook. Fala conosco, manda uma mensagem através desse vídeo no YouTube, no Instagram também, no Facebook. Queremos te conhecer e caminhar junto para sermos parecidos com o Rei da Glória, porque viveremos eternamente com um corpo semelhante ao dele, do nosso noivo, do nosso amado noivo. Tudo por causa dele, por ele e para ele, por todo sempre. Amém? Deus os abençoe.